Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o fabuloso Violeta, de Isabel Allende. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Rodrigues, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, acabei de concluir a minha segunda graduação em História, também sou pós-graduada em Design Gráfico e mais recentemente em Museologia. Sou uma apaixonada por livros, também sou escritora, e adoro vir aqui conversar com vocês sobre livros sempre que possível. Eu vou pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, porque a curtida ajuda o vídeo ser entregue para mais pessoas, né? Então me ajuda muito aqui a me manter fazendo os vídeos para vocês. E se você gostar do vídeo, eu vou pedir também para você deixar um comentário me dizendo aqui o que você mais gostou sobre o livro que a gente vai discutir hoje. Eu não sabia que eu precisava ler Violeta até que eu li. Gente, esse livro, ele é simplesmente um acontecimento, assim. Eu cheguei ao fim da leitura muito emocionada, com lágrimas nos olhos e com a certeza de que esse tinha sido o melhor livro da minha vida. O melhor livro que eu li até hoje na minha vida. E olha que na minha lista tem coisas muito boas, né? Mas a Isabel Allende conseguiu aí chegar no primeiro lugar, desbancando livros que são muito caros, muito preciosos para mim. Então eu já começo esse vídeo dizendo isso, que assim, sou parcial, estou completamente apaixonada por Violeta, da Isabel Allende. O livro trata-se de um romance histórico que vai contar a vida da protagonista, né, Violeta. Ela está contando a vida dela através de cartas ou uma espécie de livro que ela está escrevendo para o neto dela, o Camilo. E ela está contando então a vida dela que acontece entre duas pandemias. Então ela nasce em 1920, quando a pandemia de gripe espanhola eclode na América Latina, né? E ela morre em 2020, quando chega a pandemia de coronavírus, né? Então eu achei muito interessante esse recurso estilístico que a Isabel Allende usou para narrar essa história, né? Então ela vai contar a história de uma mulher centenária, os 100 anos de vida dessa mulher, então ela vai contar a história de um século, através da vida dessa personagem, da Violeta. Achei também bastante poético da Isabel Allende, né, trazer essa história entre duas pandemias. Eu achei muito interessante, muito inteligente, mas também de uma poesia muito, muito bonita, assim. Achei bem legal isso que ela trouxe para o livro. A Violeta nasce inserida numa família patriarcal aqui no país da América Latina, né? Mas ao longo da vida dela, ela vai se tornando mais independente, mais resistente, determinada. Ela vai soltando essas amarras que ela tem com essa família, que é uma família bem típica assim da América Latina, né? Dos países latino-americanos, uma família grande, com muitas tias, com a mãe, com muitos irmãos, né? Os personagens, todos eles são tão realistas que é quase impossível a gente imaginar que eles sejam 100% ficcionais, né, inventados. Eles são tão, assim, é tão possível que você conheça e tenha dentro da sua família pessoas parecidas com esses personagens que é difícil acreditar mesmo que eles sejam 100% ficcionais. E na época do lançamento do livro, a Isabel Allende deu algumas entrevistas e ela disse que ela baseou o livro na história de vida da mãe dela e na história de vida dela própria. E por isso os personagens seriam tão verossimilhantes, tão verdadeiros, né? Eu achei isso genial também. Tem algumas passagens do livro que ela vai dizer que foram realmente inspiradas na vida dela. E quem conhece um pouco da vida da Isabel vai poder reconhecer isso no livro. E eu acho isso também bastante interessante. Isso traz uma identificação para o livro, sabe? Porque ou você vai se identificar com as personagens, ou você vai perceber alguém que você conhece naquela personagem, entendeu? Então isso é brilhante, isso é muito legal. Pela história da Violeta, a Isabel Allende ela vai contar a história da América Latina. Isso, gente, é genial. Primeiro que o livro não se passa em nenhum país específico da América Latina. Às vezes você acha que é na Argentina, às vezes você acha que é no Uruguai, às vezes você acha que é no Chile, às vezes você acha que é no Peru. Cada hora você pensa que é num lugar, porque ela vai juntando, né, histórias dos países aí do Cone Sul, né? E ela consegue contar, através da vida da Violeta, a história da América Latina. É impossível você não reconhecer, né, a história do século XIX com a história da Violeta. Eu acho isso brilhante, isso faz com que o livro se torne uma leitura assim,
muito mais rica culturalmente, mas sem que a gente perca em nenhum momento a identificação que a gente tem com as personagens, com a Violeta, com tudo que vai acontecendo na vida dela. Então, ao mesmo tempo que é uma narrativa da história de uma pessoa com quem você se identifica muito, é também uma narrativa da história da América Latina no século XX. Então, é muito genial. A Isabel Allende vai abordar temas políticos, como, por exemplo, as ditaduras que aconteceram na América Latina. Ela vai falar sobre as lutas pelos direitos civis. Ela também vai falar sobre a luta pelos direitos das mulheres, né, como o direito ao voto. Então, ela vai falar bastante sobre o feminismo na América do Sul. Mas ela fala isso com a leveza desses temas serem um pano de fundo do dia a dia da Violeta. A Violeta, ela não é, ao longo da leitura, você vê que ela não é engajada nesses temas, mas que eles acontecem em torno dela, né? Ela está inserida numa sociedade que está passando por isso, por essas efervescências políticas. E a gente vê isso, apesar de ser um pano de fundo, todos esses acontecimentos históricos, eles vão definindo as decisões que ela toma ao longo da vida dela, né? Então, ao mesmo tempo que é um pano de fundo, acaba influenciando também nas decisões dela. E aí a Isabel Allende mostra, né, a importância da vida política nossa enquanto indivíduo, mesmo que a gente não perceba muito ou não seja tão engajado nesses assuntos, né? Mas mesmo assim a política está inserida na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ela vai abordar esses temas de uma maneira que parece um pano de fundo, ao mesmo tempo que ela aborda isso de uma maneira profunda, é só um pano de fundo para a história. Então, assim, você não perde a identificação com a personagem em nenhum momento. Os temas humanos que a Isabel Allende aborda, eles tornam o livro um grande clássico do nosso tempo, assim. Eu acho que o fato dela abordar nascimentos, casamentos, perdas, encontros, desencontros, alegrias, angústias, tudo que é comum à vida de todas as pessoas, né? Ela aborda isso ao longo do livro, além de gerar uma identificação imensa do leitor com aquelas situações, né? Porque mesmo que ele não tenha passado por situações parecidas, alguém em volta dele já passou, mas uma ou outra situação, com certeza, você já passou parecida aí com a Violeta, né? Isso traz esse poder de ser um livro universal, de ser um livro que vai sempre, mesmo, por exemplo, uma pessoa que não viva aqui na América Latina, vai conseguir compreender e vai conseguir se identificar com o personagem através desses temas humanos que a Isabel Allende tão brilhantemente aborda no livro. Com a história da Violeta, a Isabel Allende mostra pra gente que envelhecer é um privilégio, que mesmo a vida tendo as suas dificuldades, a gente sempre vai ter novas oportunidades e também sempre vai ter novas alegrias. Então, a vida é um processo que vale a pena ser vivido e que a gente tem que estar atento para a questão de que envelhecer é um privilégio e é um grande presente. A leitura é muito fluida, não dá para parar de ler o livro. A história da Violeta, ela vai te prendendo de um jeito que você não quer parar de ler, você quer terminar, você quer chegar ao fim, você quer ver tudo que aconteceu na vida dessa mulher. Quando termina, a gente fica com gostinho de quero mais. É um livro muito emocionante, a gente ri, a gente chora, a gente se emociona, a gente fica pensando, a gente fica reflexivo, a gente entende algumas coisas também. Da história, né, da nossa família, da nossa vida mesmo, através da história da Violeta. Então, é muito fácil de ler o livro, a linguagem que a Isabel Allende usa é muito, muito fluida, muito fácil de ler, é muito gostoso. Essa edição da Bertrand Brasil tá lindíssima, tá muito, muito bonita mesmo. A capa é bem fosca, com alguns acabamentos em brilho. Eu não sei se dá para ver aí, mas tem alguns acabamentos em brilho. Muito, muito bonita. Não é um livro muito longo, né? Apesar de ele não ser tão curtinho, ele tem aí 320 páginas. Vocês podem ver que eu marquei muita coisa aqui. É um livro que é impossível a gente não marcar nada. É impossível a gente não querer voltar para ler alguns trechos. Fica a recomendação, Isabel Allende, Violeta, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, era isso que eu queria falar com vocês sobre Violeta, espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando de livros e, mais uma vez, não esquece de curtir e comentar esse vídeo, que me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como esse para vocês, ok?
Muito obrigada. Tchau, tchau.